Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para deixar um pequeno recado. O Evangelho de Jesus recomenda que amemos os nossos inimigos. Quem é o inimigo? A melhor definição que eu vi para inimigo é: o inimigo é um filho de Deus como você, que não pensa pela sua cabeça, que não tem as suas ideias. Amar o inimigo não significa devotar-lhe a mesma amizade, o mesmo querer bem que nós devotamos a um amigo. Amar o inimigo significa respeitar as diferenças, deixando que ele seja como pode ser, como quer ser ou como sabe ser, porque todos nós estamos num longo caminho de aprendizado, uns mais adiantados, outros mais atrasados. Da mesma maneira que existe alguém abaixo de nós que sabe menos que nós, existe muita gente acima de nós que sabe muito mais do que nós. Amar o inimigo é aceitar as suas deficiências, aceitar as suas fraquezas e limitações, compreendendo que nós também as temos e muitas vezes as temos ou tivemos até muito pior do que aqueles defeitos que enxergamos agora num semelhante. Por isso, às vezes, queremos censurar uma pessoa com base no que sabemos ou no que somos, mas somos ainda muito imperfeitos e temos ainda muito a aprender antes de ficar censurando os defeitos e as fraquezas do semelhante. Infelizmente, no nosso meio, nós vemos muito ciúme, muita inveja, que nos leva a ter certos rancores por outras pessoas, porque aparentemente se rivalizam conosco naquilo que fazemos. É um competidor e nós queremos ser sempre o melhor. Nós queremos sempre fazer aquilo que o outro não consegue fazer para que nós possamos ser enaltecidos, elogiados e não comparados ao outro. Nós queremos ser sempre o maior e o melhor em tudo. Isso é impossível, porque em qualquer posição que nós estejamos no mundo, haverá alguém que sabe mais, alguém que sabe menos, alguém que faz melhor, alguém que faz pior. O importante é que dessas diferenças nasça uma harmonia de vida, que nós não queiramos ser sempre o mais importante, o mais bonito, o mais inteligente. Nós somos aquilo que conseguimos aprender a ser até agora. Já vencemos muitas etapas deficientes primárias, mas ainda nos resta vencer muito mais do que aquelas que já vencemos. Então, estamos no beabá da existência espiritual, estamos no pré-primário das nossas encarnações. Apesar de já termos vivido dezenas, centenas, talvez milhares de encarnações, ainda nos resta muito mais a aprender do que aquilo que já sabemos. O que sabemos é tão insignificante que mesmo num planeta ainda atrasado de provas e expiações como a Terra,
A cada minuto nós encontramos centenas de pessoas que são melhores que nós, que sabem mais que nós, que fazem coisas superiores àquelas que fazemos. Tenhamos muito cuidado nessa convivência. No próprio Evangelho, Jesus recomenda, principalmente a nós, os cristãos, os espíritas como nós, que os nossos companheiros, os nossos irmãos, os discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo muito que se amassem. Não é amassar, é amar. Meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amarem. E, no entanto, nós vemos, inclusive, dentro das casas espíritas, um comportamento tão feio entre os conviventes, irmãos de doutrinas que se maltratam, que têm ciúmes uns dos outros, que se agridem, que se ofendem, que se menosprezam, que até na hora de um cumprimento, um simples cumprimento, de um boa tarde, de uma boa noite, não conseguem abrir a boca para responder, sussurram, murmuram, que a pessoa nem entende que o outro respondeu o cumprimento. Que coisa feia quando nós agimos assim. Que insignificância que nós demonstramos que ainda somos quando agimos assim. Pelo menos com aqueles que nós temos que conviver obrigatoriamente na escola, no trabalho, no centro religioso, até no lazer, sejamos amigos, sejamos colegas, sejamos agradáveis, sejamos alguém que quando chega naquele ambiente, alguém diz, oh, que bom que você chegou, graças a Deus que você está aqui. Ou quando o outro diz, recebi sua mensagem, foi tão bom ouvir sua voz, eu gosto tanto quando você fala comigo. Não precisamos ser hipócritas, fingidos, mas também não precisamos ser deselegantes, grosseiros, ásperos, como se fôssemos o supra-sumo, se fôssemos a pessoa mais inteligente, mais evoluída do planeta, como se tivéssemos sido um eleito de Deus para ser uma amostra de perfeição na nossa presente humanidade. Ame. Se não quiser amar o seu inimigo, respeite-o, mas ame pelo menos os seus amigos. A gente fala tanto em amor, repete tanto essa palavra cheia de R's, com tanta ênfase, mas na hora de demonstrar que somos realmente amorosos, que realmente sentimos prazer em ter aquela pessoa, nós acabamos sendo grosseiros e perdendo a oportunidade de sermos amigos. Amigo é uma coisa muito importante. Amigo é melhor que um parente. O parente é o amigo de sangue, mas o amigo é o parente do coração. O amigo nós escolhemos, o parente não. O parente nos é imposto, mas tanto um como o outro, que possamos aprender a tratá-los com a maior atenção, com a maior dignidade, com o maior respeito. Se não pudermos dizer palavras que sejam para ele um elogio, que também não digamos para ele palavras que sejam grosseria. Levem muito em conta isso, meus irmãos, e viveremos muito melhor
Quanto menos inimigos deixarmos na terra, mais fácil será a nossa libertação no dia do nosso desenlace. Seguiremos felizes e teremos uma comitiva de recepção que muitas vezes até ignoramos quem são, pessoas a quem servimos, a quem fizemos uma gentileza um dia, e quando morremos ficamos esperando que estejam lá nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossos ancestrais, mas não estarão lá. Quem estará nós será aquela pessoa a quem um dia fizemos um favorecimento numa hora difícil, numa hora de agonia, de angústia, e que fizemos com que ele se reerguesse, e hoje, como agradecimento, ele vai nos receber na espiritualidade. Aprendamos a plantar o nosso futuro, porque não sabemos o que pode nos acontecer no dia de amanhã. Que assim seja e que Deus nos abençoe.